O texto aqui de Mateus 24, né, verso 32, diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus ele está nesse escopo, né, ele está falando primeiro das perguntas, né, dos discípulos. O texto se inicia com Jesus saindo do complexo do templo. Os discípulos falam, né, tentam mostrar para Jesus a magnitude, né, da beleza do complexo do templo. E Jesus os assusta, né, com a sua resposta, dizendo: vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O capítulo 24 de Mateus é motivado pelo capítulo 23, né? Esse é o contexto do que abrange ali esses dois capítulos. Jesus é rejeitado, né, pela cúpula religiosa e política da nação de Israel, que levou o povo à incredulidade. Tanto que o Senhor Jesus desfere 8 ais, né, contra os judeus. E ele fala em Mateus 23, 37, que quantas vezes quis reunir, né, os seus filhos, os filhos de Israel, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Eles mataram os profetas, rejeitaram toda a pregação e toda a profecia que falava do Messias. E quando o próprio Messias veio, eles o mataram, né? Eles mataram o Senhor. Pedro fala isso lá em Atos capítulo 3. Jesus fala então que a casa ficaria deserta, né? Mateus 23, 38. Desde agora a vossa casa ficará deserta. Jesus mostra como isso iria ocorrer, Mateus 24, 1, 2. Isso está em Mateus 23, 38. Mateus 24, 1, 2, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. E nós vemos que isso ocorreu, né, em 70 depois de Cristo, já no contexto histórico daquilo que Jesus disse. Os discípulos então perguntam, né, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando sucederiam essas coisas, aconteceu em 70 depois de Cristo. Juízo calamitoso que viria sobre a nação de Israel, por conta da sua rejeição ao Messias, né? Lucas 19, 41, 44, mostra que os judeus ficariam impossibilitados, então, pelo menos em parte, ou pelo menos aquilo que se considera oficial, né, como Estado de Israel, ficariam cegos, né, quanto à verdade, portanto não reconheceram o tempo da sua visitação. Lucas 19, 41, 44, eles permanecem ainda com relação a Cristo em incredulidade, e por isso não podem compreender até o desfecho agora do fim dos tempos, em que entrarão em vários acordos de paz. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, né? Para essa geração que retornou, vamos falar rapidamente sobre isso. Por isso que Jesus disse: assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecer. E Jesus ele identifica qual seria esse momento, está muito claro nas Escrituras. Eles ainda permanecem em incredulidade, né? Romanos 11, 20, mas voltarão a crer, porque quando Jesus disse que a casa ficaria deserta, Mateus 23, 38, ele também fala de que, ele usa o vocábulo até, mostrando uma prospecção de um reino futuro restaurado a Israel, de um levantar, né, de uma reedificação do tabernáculo caído de Davi, né, Atos 15, 16, da salvação que virá a Israel após a entrada dos gentios, o arrebatamento da igreja, né, Romanos capítulo 11, verso 26, de Sião virá o libertador, Daniel 2, 45 e 46, em que o Senhor vai instaurar um reino de 1000 anos, né, na terra, um reino de paz, onde o autor sagrado que inspirou João a escrever, quando foram dadas tudo aquilo que iria acontecer, né, vem e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer, Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 3, em que o Apocalipse está subdividido em 3 partes. No 19 de Apocalipse, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de ser depois dessas. Um reino futuro a Israel, em que o Senhor virá do monte Sião,
Esse é mais uma questão futurista, né, que vai acontecer ainda. Com relação a Israel, Jesus ele lança uma perspectiva aqui de dois templos, né? Um templo destruído, que seria aquele 70 depois de Cristo, respondendo à pergunta dos discípulos, dize-nos quando sucederão essas coisas, e aquele que seria então profanado pelo governo do anticristo, que vai ocorrer nos 7 anos de tribulação que está por vir, e que Jesus identificou a geração que iria passar por essa tribulação, quando em Mateus 24:15 ele diz, assim também vós quando virdes o abominável da desolação sentado no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, né, que ele vai rasgar o tratado de paz nos 3 anos e meio da tribulação, vai se assentar no templo, que vai estar coberto de transgressões e abominações, de acordo com Apocalipse capítulo 11, né, versos 1 a 3, e vai se declarar Deus, vai fazer cessar o sacrifício que os judeus vão restabelecer, né, como o sacerdócio levítico, Daniel 8,14, Mateus 24,15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Jesus diz assim, quando isso ia acontecer? Porque a pergunta dos discípulos depois também foi, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus em Mateus 24, ele começa, dos versículos 4 a 14, ele começa a falar aquilo que seria o princípio das dores. Também ele identifica na história a parábola da figueira, a figueira que iria florescer. A figueira de 2000 anos atrás, que foi Israel, que rejeitou o Senhor, eles entrariam para a história como na diáspora, em que os judeus foram levados, cativos, presos. Israel secou, e eles foram por todas as nações, né? Ezequiel 36:19, Lucas 19:41, 44, a diáspora. O evangelho, então, a pregação volta-se para os gentios, Atos 13:46. Após a entrada dos gentios haveria um reino futuro a Israel, um reino que seria restabelecido a Israel por promessa aos patriarcas, não é porque os judeus são bonzinhos, mas por promessa aos patriarcas e pela eleição incondicional de Romanos capítulo 9, verso 11 a 13, que em Jacó então Deus faria essa aliança. E Romanos 11, 27 e 28 mostra então essa eleição sendo cumprida no final do período da tribulação. E Jesus diz assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando os seus ramos já se renovam. Se há 2000 anos atrás essa geração estava seca e permaneceu seca até 1947, 48, em que hoje nós vemos Isaías 35 se cumprindo, Jeremias 30:19, né, Isaías 35, o deserto, né, o florescimento no meio do deserto, com o sistema de irrigação dos kibbutz, né, Israel é um dos maiores exportadores de hortifruti do planeta hoje, desde 1947, o aumento numérico de Jeremias 30:19, 1917 haviam 29 mil judeus, né, lá na Haaretz Israel, hoje são mais de 9 milhões em crescimento. A preservação da nação de Israel, mesmo andando por 2000 anos em terras distantes. O brasileiro está perdendo a sua identidade dentro do próprio país. Os livros de história foram tirados das escolas. Cantar o hino nacional foi tirado das escolas, né, por todo esse sistema comunista que está se instaurando. Dentro do país nós perdemos a identidade. Israel foi levado para as nações, por todas as nações do planeta, e permaneceu com identidade, permaneceram preservados, até pelas sinagogas, o ajuntamento, né, Knesset, que é a congregação, que é o mesmo termo de Knessiá, que é a igreja, né, que deveria permanecer unida com a palavra de Deus, para não perder essa identidade na questão espiritual, não se desligar de Cristo e das Escrituras. Israel permaneceu. Jeremias capítulo 31, verso 35 e 36. Essa geração que voltou em 1947, 48, cumpriu aquilo que está em Isaías 66:8, uma nação formada em um só dia, 14 de maio de 1948, lido por Ben Gurion, Israel decretado como Estado, uma nação formada em um só dia. E passou então a cumprir inúmeras profecias bíblicas, e Jesus disse assim, quando vocês virem essa figueira florescendo, é este o tempo próximo da sua vinda. Jesus diz aqui que o verão está próximo por causa do calor da perseguição que os judeus sofrerão. Jesus também diz que ele está às portas, porque não passaria essa geração
A última geração encontrada nas Escrituras nós vemos com 70 a 80 anos, né? Salmo capítulo 90, verso 10. Essa geração que retornou já está com mais de quase 90 anos, e a palavra diz que o que passar disso é cansado, é enfado. Então nós vemos que nós já estamos no princípio das dores, nós estamos próximos de um período de tribulação, nós estamos com todo esse ajuntamento e essa movimentação geopolítica para estabelecer os 10 superblocos de nações que representam ali toda essa questão escatológica de Daniel e Apocalipse, que responderão à besta, ao governo do anticristo, em que Israel fará acordos, e já tem feito esses acordos. Nós estamos próximos do cumprimento da 70ª semana de Daniel, em que ali sim Israel no final irá clamar na festa da expiação, uma das festas que faltam ser cumpridas pelo Senhor Jesus, na conversão dos judeus. Então nós vemos que ainda haverá o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, e ainda assim nem que fosse alguns dessa geração estariam vivos. Essa geração é a que voltou em 1947, 48, porque a de 2000 anos atrás estava seca. A descrição de como se deu isso está em Ezequiel 37. Ossos que se batiam a ossos, se juntavam e se tornavam um exército extremamente numeroso. 1917, 29 mil judeus, hoje mais de 9 milhões em crescimento. Eles ainda não estão convertidos, porque eles ainda não têm o Espírito Santo, mas apenas o Espírito de vida para se colocarem de pé como um exército, como uma nação estabelecida novamente. Ezequiel capítulo 35, capítulo 37, versos 5 a 7. Porém, em vós o Espírito vivereis. Só que haverá um reino restabelecido a Israel, tabernáculo caído de Davi levantado, Atos 1:6, Atos 15:16, Romanos 11:26, Romanos 11:27 e 28. E aí, no versículo 14 de Ezequiel 37 diz: porém em vós o meu Espírito vivereis. O Senhor saiu, ele foi para o céu, Israel permaneceu na sua incredulidade, Oséias 5,15, eu voltarei até que se reconheçam culpados, e depois disso 2 dias nos castigarás, esses 2000 anos vagando, e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti, que é para a instauração do reino milenar. Estamos próximos desse período. A geração está identificada, a geração que floresceu, então nós podemos estar apercebidos de tudo que está à nossa frente. Amém? Deus abençoe.